Estamos de volta hoje conversando com o engenheiro Edmilson Filho sobre segurança no trabalho. Edmilson, as empresas têm um setor, né, chamado CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Como é que funciona isso e é obrigatório das empresas? Para algumas empresas, sim, é obrigatório. Isso está dentro da norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho. Algumas empresas em que tem determinadas quantidade de empregados e dependendo do grau de risco, é obrigatório ter uma CIPA. A CIPA é uma comissão super importante dentro da empresa. Ela funciona também com uma eleição, onde alguns empregados se candidatam para ser eleitos. É preciso entender que a CIPA ela pode também ser atuante e não atuante. Então, cabe também aos trabalhadores votarem nas pessoas certas. É muito parecido também com os nossos vereadores e deputados. Então, a gente tem que votar em pessoas que realmente tenham o perfil para trabalhar sobre prevenção de acidentes. Mas não é toda empresa que é obrigada a ter CIPA, só nessas condições que eu te falei. No primeiro bloco eu lhe perguntei como o trabalhador procurar dentro da empresa avisar alguém que há um erro ali, que ele identificou alguma coisa. A CIPA serviria para isso? A CIPA é um dos instrumentos para que a segurança do trabalho ocorra dentro da empresa. A CIPA é uma comissão extremamente importante. Através das reuniões da CIPA, que tem que ser reuniões mensais, devem ser, por exemplo, conversados sobre uma investigação de um incidente ou de um acidente. Existe um serviço especializado em segurança do trabalho. Do que é que se trata isso? Da mesma forma que é o SESMIT, o SESMIT também é obrigatório para algumas empresas, normalmente empresas com uma quantidade grande de trabalhadores e também dependendo do grau de risco. Esse grau de risco normalmente é identificado no próprio PPRA da empresa ou pelo CNAE. Só que o SESMIT, normalmente, ele é atendido em empresas de médio e grande porte. A maioria dos empresários e empresas do Brasil é de médio a micros e pequenos empresários. Esses aí, eles não vão ter a obrigatoriedade da CIPA nem do SESMIT. E aí é onde está o risco, onde esses empresários precisam ser assessorados para que ele, primeiramente, cumpra a legislação e dê realmente segurança aos seus empregados. O trabalhador que foi vítima de alguma maneira de um acidente, que se lesionou, quais os processos, os caminhos para ele solicitar um adicional, para ele solicitar uma aposentadoria, se for o caso? Quais os caminhos que o trabalhador tem para buscar? Aí é um campo já um pouco mais vasto. Se um trabalhador ele se acidenta, ele pode emitir a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Essa CAT ela deve ser emitida pela empresa, mas ela também pode ser emitida pelo trabalhador, pelo sindicato, por várias vias. O Brasil hoje tem estatísticas, mas a gente sabe que muitas empresas não divulgam determinados incidentes e acidentes que ocorrem nas suas empresas. Isso na prática. Infelizmente é assim. Além o trabalhador também ele faz denúncias ao Ministério do Trabalho se ele identificar que o seu ambiente de trabalho não está sendo corrigido através de suas recomendações ou de suas sugestões. Alguns trabalhadores chegam até a entrar com ações judiciais, pleiteando os seus adicionais de insalubridade e de periculosidade. E que, infelizmente, em alguns casos, eles vão ter razão. Então, quer dizer que aquele trabalhador trabalhou inseguro em determinadas situações ao longo do seu contrato de trabalho. Casos mais sérios chegam até a uma aposentadoria? Sim. Existe uma legislação trabalhista e existe a legislação previdenciária. Existe hoje uma legislação que diz que todo trabalhador, na sua rescisão contratual, ele deve receber uma PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Alguns trabalhadores têm direito à aposentadoria especial. Porém, essa legislação ela não é igual à trabalhista. Então, existe uma legislação específica e o INSS deve identificar. Agora, é uma obrigação legal de todas as empresas a emissão da PPP na rescisão contratual de seus empregados. A gente está falando de empresas o tempo todo, mas, por exemplo, uma empregada doméstica se acidenta, subiu numa escada para limpar o guarda-roupa lá em cima, se acidentou. Você sabe se ela tem algum direito por ser empregado doméstico? A legislação da empregada doméstica, ela vem sendo modificada. Ela vai ter todos os direitos que qualquer trabalhador.
Se ela se acidentou dentro de casa e aí já não é o empresário, né? A família que tem a empregada dentro de casa tem que prestar toda a condição da sua saúde. Então, cada vez mais, até dentro de casa, nós temos que nos preocupar qual é a escada que ela vai trabalhar, qual é o ambiente úmido que ela vai trabalhar. A gente tem que dar a máxima saúde aos nossos empregados. E a empregada doméstica não fica diferente disso. No início do programa eu falei que chegam a ser 700 mil casos, né, de acidente de trabalho no Brasil por ano. Tem um caminho para a gente tentar diminuir esses números e qual seria esse caminho? Esse caminho é a junção entre governo, entre as comissões, entre o Ministério do Trabalho, entre mais fiscalização por parte dos órgãos governamentais. Existe também tem que ter uma educação do empresariado brasileiro. O empresariado, ele não tem ainda determinadas informações. Ele se preocupa muito mais, às vezes, com a área comercial da empresa, por onde o transporte dele vai fluir, mas ele não se preocupa, ele ainda acha que ele não tem responsabilidade sobre o trabalhador, o que é uma verdade absoluta. O trabalhador também, por sinal, muitas vezes ele não tem uma instrução, ele se submete a determinados trabalhos porque ele precisa sustentar a sua família. Então, ele também não tem conhecimento da legislação. Então, tem que haver uma união de esforços entre governo, empresariado e trabalhador. E no Brasil existem várias experiências positivas. Aqui na Paraíba, por exemplo, tem o CPR, que é uma comissão que existe na Constituição Civil, dirigida pela Fundacentro, e que já vem obtendo bons resultados. Então, cada vez mais tem que ter essa sincronia. Se não houver, como eu já falei anteriormente, segurança do trabalho é 50% do empresário, 50% do trabalhador. Se os dois não lutarem por essa bandeira, fatalmente vai continuar com esses números extremamente desagradáveis. Você falou em fiscalização também. Nós temos órgãos que fiscalizam e que são atuantes, que estão percebendo se a empresa está cumprindo ou se não está cumprindo. A questão da fiscalização no Brasil em relação à segurança do trabalho é do Ministério do Trabalho. O que a gente percebe é que o Ministério do Trabalho tem muitos bons profissionais capacitados, porém eles têm um corpo técnico pequeno. Na Paraíba, pelo que eu conversei com alguns profissionais, inclusive na nossa empresa, a gente tem ex-fiscais do Ministério do Trabalho, a gente percebe que são poucos fiscais para o tamanho da fiscalização que tem que ter no Estado. Isso é muito ruim, porque aquele empresário malicioso, aquele que não quer cumprir a legislação, termina submetendo alguns empregados em situações graves, de gravemente risco, em que pode acontecer um óbito a qualquer momento. Há algum laudo que é obrigatório o empresário ter? Alguma certidão? Como eu falei anteriormente, o PPRA, o LTCAT e o PCMSO são laudos obrigatórios e que muitas vezes o empresário não tem esse conhecimento. Muitas vezes ele não faz porque ele desconhece que aquilo é obrigatório. Mas aquilo também é obrigatório porque o governo e a legislação sabem que aquele programa é um programa de prevenção e que naquele momento em que ele está constituindo e escrevendo aquele plano de ação, será um momento que ele vai pensar em dar melhores condições ao trabalhador. E aí é onde eu acho que há muitas falhas de informações no Brasil. Edmilson, o que são as normas regulamentadoras, as NR? No Brasil hoje são 37 NRs, normas regulamentadoras. É a legislação governamental do Ministério do Trabalho, são normas ligadas ao Ministério do Trabalho, que com o objetivo de fazer com que os empregados e empregadores cumpram essa legislação para que esses números, que são ainda muito ruins no Brasil, diminuam, para que os trabalhadores realmente trabalhem de uma forma mais segura e não adoeçam em seu ambiente de trabalho. Deixa eu te citar mais um exemplo para você esclarecer para a gente a responsabilidade da empresa. Um funcionário de um prédio estava no 20º andar,
fazendo a limpeza, caiu e morreu. Qual a obrigação da empresa agora com a família desse empregado? Primeira coisa, tem que se ter uma investigação. Caiu por quê? De quem é a responsabilidade? Aquele funcionário tem um treinamento, por exemplo, de NR35, que é uma norma regulamentadora que define quais profissionais podem trabalhar em altura e que em condições. Então, isso tem que ser primeiramente investigado. Segundo, independente do resultado da investigação, o empresário tem que dar todo o amparo familiar. Então, ele tem que realmente estar sempre verificando as condições em que ele permitiu com que o trabalhador estivesse naquela condição. É muito difícil caracterizar atos inseguros, como há 10 anos atrás, 15 anos atrás, usavam muito essa expressão. Hoje, é muito difícil caracterizar um ato inseguro. Quem é o trabalhador que vai para o seu trabalho para se acidentar ou para morrer? Então, a gente identifica que os empresários e empresas não podem ser negligentes, não podem fazer que não exista legislação. Então, eles têm que cada vez mais dar essas condições e cada vez mais contratar profissionais que possam dar esse assessoramento. Trabalho em altura é um trabalho de extremo risco. E os empresários que têm esse tipo de risco dentro das suas empresas têm que ter muita precaução. E se fica constatado que esse funcionário que caiu lá de cima, ele não poderia exercer aquela função, ele era um motorista, exercia outra função e por um acaso estava fazendo uma limpeza no 20º andar, pendurado ali. Quais as consequências para esse empresário? Aí é uma situação extremamente grave. Ele colocou alguém que não tinha habilidade nem capacitação para exercer um trabalho. Fatalmente, esse empresário ele vai responder criminalmente. Normalmente, quando acontece um óbito, tem um inquérito policial e esse empresário vai responder. Não tenha dúvida disso. Você vem falando da dificuldade, às vezes, de convencer o empresário a investir em segurança do trabalho. Aqui na Paraíba, a realidade é a mesma do resto do Brasil? A mesma, igual. Essa questão cultural, a legislação é muito vasta no Brasil. Então, muitas vezes, o empresário ele se preocupa com a carga tributária, ele se preocupa com a inflação, com se a balança comercial está mais favorável ou menos favorável, ele pensa em tudo, mas ele acha que o trabalhador faz parte do processo dele e que ele não tem muita preocupação, o que é um erro grave, porque o empresário ele perde muito dinheiro com faltas, com acidentes, até porque todos os custos, até os 15 primeiros dias, é do empresário. Então, ele tem que fazer com que essa legislação seja cumprida. Empresário que paga adicional de insalubridade, ele não tem ideia do tiro no pé que ele está dando, porque ele está pagando, ele está dando uma compensação ao trabalhador, porque ele não dá boas condições de trabalho ao seu empregado. Então, cabe ao empresário fazer essas contas, ter uma reflexão, identificar quais são os riscos em que seus empregados têm na empresa, para que no final ele realmente dê aquelas condições. E se ele não tiver condições de dar segurança ao seu trabalhador, sinceramente, eu fecharia a empresa do que está correndo esse tipo de risco. Edmilson, a gente precisa encerrar. Muito obrigado pela presença, por ter vindo esclarecer nossas dúvidas sobre segurança do trabalho. Agradeço mais uma vez e fico à disposição para qualquer informação que seja necessária. Muito obrigado. Câmara Aberta de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Nós nos vemos no próximo encontro. Até lá!